Mas o meta lá, aquele negócio, né, cara? É o spin-off do mal, né? Tem a parte legal, não tem? Eu acho que assim, a ideia de você viver a vida no videogame é ruim. A ideia de você impor de cima, sobretudo num contexto que sua empresa está sendo bombardeada por escândalos de reputação e tal, é ruim. Mas o princípio que está por trás é interessante. Sim. Porque assim, na minha visão, a gente tem uma combinação de 5 tecnologias que foram aceleradas pela pandemia que estão levando a esse momento. E eu acho que essa coisa vai acontecer mesmo. A primeira tecnologia eu chamo ela de XR, quer dizer, não só eu, que é a realidade estendida. O que acontece? A gente tem realidade aumentada, realidade virtual, a gente tem a mixed reality, na realidade mista do HoloLens, etc e tal. A partir do momento, quando essa coisa começou a se popularizar, muita gente começou a pensar na importância de poder chegar por qualquer caminho. E isso, realidade estendida é um conceito para dizer assim, qualquer uma delas. Mas também é um conceito para dizer, porra, e se de repente eu puder acessar alguma coisa de todas as maneiras diferentes? Isso é um negócio que vai ser chamada interoperabilidade. Essa interoperabilidade começou a rolar forte. Esse é um ponto. 5G. Cara, sobretudo o lance que você estava falando lá embaixo. O lance da latência é muito importante. Latência é o fundamental. Então, essa coisa de ser rápido é uma coisa que vem mudando. Então, permite, de fato, que as pessoas se comuniquem, por exemplo, num espaço que é ao mesmo tempo físico e virtual. Isso aí é fundamental para o metaverso funcionar, né? Fundamental. Não vai funcionar. Para nós gamers, a gente entende muito bem a importância da latência. Latência é tudo, exatamente. Aí tem um negócio que eu acho que conta muito, que eu chamo isso de internetização de tudo, que é a Internet of Everything, né? Da Internet IoE. das coisas, né? Que é uma internet das coisas para todas as coisas. O que acontece é que as coisas estão ficando conectadas e quando elas estão conectadas no mundo lá fora e não exatamente dentro de um mundo virtual, de um game, o que a gente tem é dado suficiente para fazer um negócio que para mim aí é o grande negócio, que é o Digital Twin, que é o gêmeo digital. Para mim o X do metaverso, que você fala, cara, isso aqui é realmente foda, é a construção de réplicas digitais do mundo real que não representam só cenários, não é que nem um cenário estático de jogo, é uma réplica no sentido da vida que acontece dentro desses ambientes. Por exemplo, a Ericsson está construindo uma cidade inteira, tá, em Digital Twin, assim, uma réplica inteira. Por sinal, tem várias, Seul, Las Vegas, tem vários Digital Twins sendo construídos. E a ideia não é simplesmente ter cada rua, cada prédio, cada coisa. Não, é ter cada fluxo de eletricidade, de água, de gás. Nossa, é muito complexo. É muito. Só que pensa uma coisa, uma vez que eu tenho todos esses dados e eu tenho, tá, então eu estou lá com um monte de sensor, IoE, o mundo está internetizado. Eu crio uma réplica digital. Eu implemento nessa réplica digital esses dados todos que fazem essa réplica digital funcionar como o mundo real. O que eu faço na sequência? Na minha visão, crio simulações. Porque daí eu posso falar, se eu mexer nessa variável, nessa outra variável, o que vai acontecer? E aí eu vejo, em termos reais, a simulação. Então, para mim, o verdadeiro sentido do metaverso é criar simulações. E eu acho que a principal coisa que vai acontecer, mano. A gente vai chegar... E aí você descobre que a sua simulação é melhor que você. E aí, cara? Mas isso é fácil, né? Turismo virtual. Não, vai ter tudo isso. Mas pensa uma outra coisa. Pensa assim, a gente tem os grandes problemas da humanidade. Por exemplo, vamos pensar assim, o que gera o caos humano, tá? Então, por exemplo, você está num evento, tá? Então, e de repente tem um caos e um pisoteamento e milhares de pessoas são mortas. Quais são as fagulhas que geram esse fenômeno, esse tipo de fenômeno? Isso é uma coisa que a gente não sabe responder hoje em dia. Tem vários, tá? Do Ramadã, tem um monte de exemplos de situações que as pessoas estavam lá para celebrar alguma coisa e de repente, cara, o negócio virou um caos e as pessoas se pisotearam e etc e tal. Ou então guerras e, cara, os fenômenos de perda de vista. O que gera isso aí? Ninguém sabe responder. Existem uma série de teorias, muitas sociológicas, outras tantas matemático-sociológicas, outras puramente físico-matemáticas. Não importa. O negócio é, na prática, a gente não sabe tão bem. Por que a gente não sabe tão bem? Não tem dados. Porque exatamente. Porque a gente não consegue criar uma simulação perfeita dessas situações, porque a gente não tem dado da situação real. Uhum. Agora imagina como as ciências humanas, como o entendimento dos problemas humanos mudaria se a gente efetivamente pudesse modelar, simular todas essas situações. Total. Você põe uma inteligência artificial para encontrar padrões dentro dos movimentos humanos. Você tá entendendo, cara? Sim. Então eu tô achando que assim, o verdadeiro sentido do metaverso
é mudar a maneira como a gente trata os problemas insolúveis da A gente atualidade. vai ser muito mais inteligente na forma com que a gente organiza os nossos recursos. Então eu tô vendo, na verdade, positivamente esse aspecto. Mas é que você também não tá vendo o lado negativo da parada, né? Não, tem muitos, tá? Porque eu quase não uso rede social mesmo, comecei faz 2 meses. Exatamente. Comecei com vocês, Imagina enchendo você o ser saco. cancelado no metaverso, cara. Que doideira. Imagina. Imagina Pelo um menos é só governo- você desligar, né? Imagina Pronto. um governo que ele não tem, não tem só a sua posição atual em qualquer momento. Ele tem exatamente seus sonhos, suas esperanças, seus maiores medos, quem você ama, com quem você provavelmente vai se casar, quais são o tipo de coisa que você quer comprar. Não, Tudo. você tem toda a razão. Isso aí é realmente uma distopia total. É claro que ela não chega nesse nível, porque mesmo... Veja bem, tem uma coisa curiosa que o Sérgio certamente sabe explicar muito melhor que eu, que é assim, quando a gente tem um monte de gente agindo de maneira que tem um grau de liberdadezinha suficiente para a gente poder chamar de estocástico, de casual, a gente mesmo assim tem fenômenos que no todo são previsíveis, tá? Essa coisa trabalha nesse nível da coisa previsível do todo, não é previsível nas partes. Mas você tem razão no que você está dizendo. Você vai criando uma maneira de tratar as pessoas como se elas fossem data points numa coisa, como se elas fossem manipuláveis, que é mas muito elas ruim. Na verdade, eles já fazem isso, cara. Eles já fazem isso, só vão passar isso pra uma realidade mix aí que você falou, Só que eles vão entendeu? virar Deus. Mas é que eles já fazem isso, já manipulam. Cara, eles já manipulam. Tem aí esses escândalos todos aí, os Facebook Papers, os negócios aí. Cara, Mas que é a aquele manipulação total, né, cara? Sim, mas o que ele manipula hoje é tipo, o que vai aparecer na minha tela? Então, mas aí Não nesse dá caso pra- não vai ser isso, cara. Vai Exato, ser você tá exato. andando na rua ali, na rua virtual ali, e tá aparecendo as coisas aqui só que você quer ver, cara. Exato. É um negócio muito foda. É sim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. É o que você vê no metaverso que vai ser realmente o grande problema. Inclusive, vamos pensar na desigualdade hoje em dia e na desigualdade no metaverso. Hoje em dia a desigualdade está aí, e é horrível. Mas bem ou mal, você manda uma mensagem no WhatsApp, você manda uma mensagem no WhatsApp, você navega na internet, você navegou na internet, ponto final. No metaverso, ou você paga, ou provavelmente você vai ser assolado por avatares querendo te vender coisas, encher seu saco. Você vai ver propagandas volumétricas incríveis. Exatamente. No fundo, você vive num mundo de propagandas. Olha que saco isso. Sim. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, entendeu? Porque eu acho que muito do que a gente está vivendo está acordando a população para os perigos da digitalização extrema. E a gente está tendo movimentos, por exemplo, muitas pessoas não querem que as empresas tenham acesso às informações delas, entendeu? Não sei se isso é verdade, mas me contaram que no 5G esse negócio de proteção de dados vai ser mais forte. É mentira, é verdade? Não, parece que tem, né? Mas a questão, cara, nem é a empresa ter, cara. Você dá o seu dado pra empresa, cara, de Voluntariamente. graça. Sim, eu tava brincando com o pessoal ali, isso aí, dá like aí na minha foto mesmo, cara, que você tá ensinando o robô aí. Cada like que você dá, cara, é o robozinho, opa, obrigado, cara, tô anotando aqui. Então, assim, a questão assim, a empresa não quer seus dados, você vai ser protegido. Cara, até aí tudo bem, porque depois o resto você deu voluntário, cara, e feliz ainda, e dando risada, entendeu? Mas será que não vão surgir produtos que capitalizam nesse erro da gente não cobrar algo que a gente deveria estar cobrando? Sim. Por exemplo, uma criptografia da sua identidade digital, entendeu? Você assina um produto e toda vez que você está acessando ou usando, o cara impede que essas empresas captem a tua informação. Isso é possível de criar, na minha visão. Isso, na verdade, já está rolando mais ou menos, né? As últimas atualizações do iOS já limitam, né, já te dão a capacidade de limitar aquilo que está sendo, enfim, rastreado, né, do ponto de vista da sua identidade digital no seu comportamento. E, a propósito, uma das razões pelas quais o Facebook quis lançar o metaverso agora é porque, no final das contas, ficou muito ruim para os anunciantes, no tranche de maior poder aquisitivo, porque afinal de contas as pessoas de maior poder aquisitivo, sobretudo nos Estados Unidos, têm iPhone, e agora elas podem controlar que tipo de informação é transmitida para o Facebook, ou melhor, para os anunciantes do Facebook, e aí isso aí desestimula. Então, será que não vai ter um movimento nesse sentido daqui pra frente, da gente querer pegar os nossos dados e falar, isso é meu, então a gente tem um direito aí, talvez o Estado será que tá faça todo mundo uma preocupado assim com isso, cara? Exato. Agora não. Mas a gente tá, por exemplo. Será? Eu tava até falando com ele que semana passada veio o Pena aí, que é um cara que vê esses negócios também. Será que, assim, quem que tem essa... Você tem uma consciência disso. Sim. Mas quem é que tem isso, cara? Bom, eu tenho consciência, mas ao mesmo tempo eu não protejo meus dados de nenhuma forma. tudo meio que bem. eu tô cagando, né? Mas Meio que tô dando de graça. Mas pelo menos você tá ligado, que Tô você ligado sabe o que que você eles tá estão lucrando fazendo. em cima de mim. Exato. E isso é uma outra questão.
O ser humano é foda, a gente se adapta, entendeu? E a gente sabe quando alguém quer vender alguma coisa pra gente e não é genuíno, Sim. entendeu? E quando a gente começa a entender como os algoritmos funcionam, a gente se adapta aos algoritmos. A Sim. questão é, nessa evolução de adaptação humana e de adaptação ao algoritmo, qual que é o meta, em outro uso da palavra, que vai surgir? Qual que é a melhor... como que o algoritmo vai se adaptar à adaptação do humano? Será que, no fundo, isso não se equaliza, não se equilibra também? Cara, foi genial isso que você falou, hein? Pô. É, muito bom. De fato, não, foi incrível, incrível. Porque Eu tô rindo de você, não, eu tô rindo. Não, você trouxe um negócio que é importante, uma das grandes discussões hoje em dia, que é essa. O comportamento humano está se tornando algoritmizado. Essa é a verdade. E não é só... As pessoas acham que é por causa de rede social. Não, rede social é uma parte. Ele está sendo por causa do processo de receber de volta feedback o tempo todo. Então você vai sendo... o nosso cérebro ele funciona a partir... Assim, tem milhares de lógicas matemáticas no cérebro. Mas no final dos contos a gente pode dizer seguramente que o nosso cérebro é bayesiano. Tá bom? Então a gente agrega probabilidades. É uma coisa bem simples. É tipo assim, se estão batendo pra cá, eu vou virar pra cá. Se estão batendo pra cá, eu vou virar pra cá. É muito simples o básico. E os feedbacks que o mundo nos dá, eles fazem isso. Eles direcionam a gente tal como se a gente fosse um autômata bayesiano. Que na parte quer dizer, como se a gente fosse pegando cada interaçãozinha e adicionando ela ali no direcionamento do nosso caminho no mundo. E o caminho do mundo hoje em dia é fundamentalmente algorítmico. Então a gente está ficando parecido com o algoritmo. Ou melhor, a gente está ficando adaptado ao algoritmo. Aí o algoritmo tem que se adaptar a quem é adaptado ao algoritmo. Quem eu acho que está fazendo isso fortemente hoje em dia? TikTok. Por que o TikTok faz isso fortemente? Porque, por exemplo, na minha visão, como eu falei, eu entrei na rede social há 2 meses atrás, nunca pensei em ter nem ter televisão, foi 20 anos sem ter uma televisão. Eu acho absurdo acho absurda a ideia de receber reiteradamente o mesmo tipo de conteúdo. Se eu gostei disso aqui, a minha equação mental, o retorno marginal para mim desse mesmo elemento, esse mesmo estímulo, é decrescente. Uhum. Curti pra caramba isso aqui. Significa que na próxima eu vou curtir um pouco menos, na outra um pouco menos. Eu vou curtir mais uma outra coisa. Mas o princípio algorítmico, de quem funciona com uma lógica algorítmica, é que você não tem retorno marginal decrescente dos estímulos. Né? Você tem, pelo contrário, você tem um retorno marginal que retorno marginal quer dizer quanto que cada exposição nova te retorna de prazer, tá? Nesse caso. É a dopamina, né? Que a gente fala, Dopamina. né? É a dopamina ali, ó. É isso aí. Em tese, você nunca desensibiliza. Você adora ficar vendo Exatamente. aquela mesma coisa. Ou você adora like. Mas é bem em tese isso, eu acho. Então, não sei se é tão em tese. Não é, acho que eu cara, acho que olha não é como em tá tese, funcionando. não, cara. Tá funcionando Cara, brutalmente. tem gente que fica maluco. Cara, Olha o sucesso do TikTok é a prova. É isso, cara. Mas é que a longo prazo, mano, até maconha deixa de ser tão legal. Eu não tenho dúvida, mas mesmo assim eu acho que existe uma transformação do comportamento em jogo em que as pessoas estão querendo ver a mesma coisa. Eu não sei por que raios, mas estão, cara. O sucesso do TikTok prova isso. Saiu um estudo... É o que dá o prazer pra pessoa, cara. Saiu um estudo muito legal que foi reportado no Wall Street Journal um tempo atrás, que era assim, quanto tempo eu programo uns botzinhos para eles terem seus interesses. E eu, obviamente, não vou declarar os interesses, por exemplo, com as palavras-chave nem nada, ficar quieto. Quanto tempo clicando demora para o algoritmo do TikTok descobrir qual é o meu interesse? Cara, é insano. É muito rápido. Tem uns que é tipo 3 minutos, entendeu? Você clicou numas coisas, ele já só começa... Já te mapeou, né? E ele só te dá E o aquilo. problema é que ele não te mapeia, ele não faz um mapeamento de se é um interesse profundo Não. e é um interesse que vai te agregar ou se é um interesse fútil Não. que vai só te manter preso. É engraçado, e esse mas é o problema também. Esse é um puta problema. Eu acho que no futuro isso vai ser E o resolvido. problema maior pra mim, cara, é que eles estão indo na cabeça dos mais jovens, cara. É. Do mais jovem. Meu filho teve um negócio muito legal, cara, na sala dele. Meu filho tem 13 anos, mais velho, que o professor de matemática fez um estudo qual que é o aplicativo que os alunos ficam mais tempo. Aí todos os alunos que têm celular foram lá na configurações e viram. Qual que você acha que ganhou? TikTok, cara. TikTok, né? Então, cara, isso que é o foda. Porque o TikTok, ele pegou na criança, cara. Então, Sim. ela já vai crescer com aquele negócio. É isso aí, algoritmização do O comportamento. que vai acontecer com o algoritmo do cérebro dessas crianças? Como que vai ser quando daqui 20 anos, como eles vão se comportar? Como eles vão pensar? Qual vai ser Eu tenho o minhas fluxo? teses sobre isso. Parece que vai empurrando a humanidade, sobretudo de mais jovens, cada vez para buscar só mais do mesmo sem parar e enfiá-los numa bolha infinita. É lógico, É o cara que exatamente. é a zona de conforto, cara. Não sai dali, não. É. Aí vem um negocinho diferente. O que é isso? Ah, não quero continuar aqui, ó. Se a gente parar pra ver o que é isso, é conservadorismo.
no sentido de caretice. Onde que a gente está... Para que lado a gente está caminhando? Reiteração. A reiteração, em última análise, é aversão ao novo. Aversão ao novo, conservadorismo. Você só quer aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas tradições. Então, curiosamente, o que os algoritmos fazem, apesar de parecer essa modernidade toda, é caretear o mundo. É isso. Não faz os monarcas assim, os Igor assim, aves raras no futuro. Que viagem. Aproveitem isso, né, a juventude, meninos. Mas aí, será que a gente não entra num outro algoritmo aí? Porque, na minha visão, um cara que só se alimenta das mesmas coisas, ao longo prazo na vida, ele vai ser limitado. Sim. E aí vai ter um outro algoritmo entrando em jogo aí, que é o algoritmo da vida real, é a sobrevivência aí da parada, entendeu? Bom. Será que esse algoritmo não é mais forte que o das mídias sociais? E será que ele não vai empurrar a galera? Porque a galera Cara, que... que puta pergunta, hein? Mas a gente deve ter aí, nesse caso aí, vários... acho que vai ter surgimento de muita gente com problemas psicológicos mesmo. Pode. E muito antes, aliás, cara. E muito antes. E aí ele pode falar muito melhor isso. Eu acho que vai começar as pessoas a terem muito problema psicológico e muito mais jovem, cara. Pode Entendeu? crer. Porque na hora, isso aí que você falou é verdade. Na hora que a pessoa tem o choque da realidade... Na realidade, fudeu. Bateu o choque da realidade ali e falou, cara, meu mundo não é aquele negócio aqui não, o mundo é outra coisa. Cara, vai dar um pau. Vai dar pau. Eu achei isso muito genial, porque é o seguinte... Tem uma coisa, inclusive, essa das que a gente ainda não discutiu nas últimas interações, que é o seguinte... Existem duas palavras em inglês para a palavra exploração em português. Exploitation e exploration. Exploit quer dizer você explorar no sentido assim, eu pego um caminho e eu vou naquele mesmo caminho, explorando cada vez mais para frente. E exploration é exploração no sentido pleno mesmo, que é olhar várias coisas. Se você pegar um ratinho e botar, tem várias caixinhas, e aí você botar um queijinho, qualquer coisa, no fundo de uma delas e você soltar ele, ele vai explorar todas elas. E finalmente ele vai encontrar o queijo e ele vai começar a focar essa daí, ou fazer o exploitation. E ele vai. E porque ele sabe que é nessa que tem a recompensa e ele sabe que nas outras não tem a recompensa, ok? Daí é óbvio. Ainda assim, é fato que se você filmar, você vai ver que a cada X iniciativas, de cada deslocamento desse rato, ele vai entrar numa das casinhas que não tem nada. Aí você fala assim, porra, mas por que esse rato faz isso? Qual que é a base para essa irracionalidade? Na verdade, não é irracionalidade nenhuma. Você dosar uma dose, um pouquinho de exploration, de exploração, nos seus modelos de recompensa já consagrados da tua vida, faz com que você tenha mais chance, você permaneça com a chance em aberto de encontrar uma recompensa maior. Certo? Então não tem nada disso. E não é só rato, todo mundo faz. Tem estudo assim com protozoário, entendeu? Então essa busca daquilo que eventualmente não vai te dar nada, mas tem a chance de virar o seu chamado golden ticket, é algo que está lá. O que acontece? A vida tem muito isso, ela tem uma filosofia de vida que tem... o princípio da vida tem isso. Você busca os caminhos consagrados e ali você encontra suas recompensas mais certeiras, mas ao mesmo tempo você dá umas tentadinhas em coisas quase aleatórias, porque afinal de contas tem uma puta chance de pintar algo maravilhoso. Cá entre nós, a nossa amizade aqui, né? A primeira vez que eu vim aqui, realmente eu caí de paraquedas total. Né? É um absurdo. Eu não tinha rede social, nunca tive que falar de nada, eu não entrei nada de nada. E olha aí, galera. No dia ele sentou e falou assim, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu nem sei como é que vocês me chamaram, eu não entendi nada, mas eu vim mesmo assim. Mas enfim, foi genial. Foi isso. Eu falei, sei lá o que é isso, mas vamos lá. É bem longe de casa, então vamos embora. E é isso, sabe? A gente tem essa coisa. Isso é normal, isso não tem nada de visionário. É assim que funciona. O que acontece? Algoritmização é o fechamento da exploração. E aí a vida, de fato, como você colocou muito bem, ela vem e te traz pumba, só que se você só reiterar a mesma coisa, você é aquele funcionário do ano todo ano, você é aquela pessoa ideal, o marido ideal, a esposa ideal, a pessoa... Cara... E é isso até que as empresas fazem, cara. Exatamente. Que é, tipo, funcionário do mês, entendeu? Exatamente. Puta, genial. Essa é a algoritmização do mundo. O prêmio pro cara que teve a maior coisa, porque as empresas, elas não querem que o funcionário dê uma, entendeu? Dê uma olhadinha aqui pro lado, cara. Cara, mantém ali, cara, porque se você manter ali, você não ficou feliz de ter ganho lá o troféuzinho você não perde ele, né? Então, você quer ser no mês que vem de novo? Então continua ali. Isso aí é muito foda. Cara, eu nunca tinha visto que a algoritmização do mundo tinha começado aí. Eu acho que esse é o princípio. É colocado, cara, na cabeça. A algoritmização do mundo perante das empresas tentando... Isso vai existir. Não tem como
fugir disso, né? A questão é que eu sou otimista no sentido que eu acho que o nosso algoritmo aqui é meio que muito foda. E eu acho que ele vai lutar contra um controle externo, entendeu? E eu acho que isso, explorado a todo mundo, a gente é muito forte, entendeu? E eu acho que Jovem, né? Fala aí, Sérgio. Jovem, eu adoro sei, jovens. Não, eu acho que, tipo, você, porque o que a gente vê não é isso, cara. Mas aqui no Brasil, o que a gente vê? A gente vê legal, uma massa de jovem. pessoas que não são acostumadas com Não, cara, eu com falo tecnologia. assim... então, exatamente. Os caras de As pessoas- 30 anos. A massa não entende, cara. Sim, mas a massa um dia vai ter que entender. Porque se ela não entender, ela não vai comer. Entendeu? Então ela vai ser obrigada a entender. E aí, a partir do momento que ela é obrigada a entender, ela vai ser obrigada a pensar sobre isso. Ou será que lá no fim da caixinha da massa não vai ter o queijinho? E aí a massa fala assim, não, é só a gente ir naquela caixinha Bom, sempre, galera. A história Entendeu? da humanidade é a massa indo no queijinho sempre. É, então. Mas é que sempre teve um além da massa, que foi quem decidiu a história da história. E essas pessoas, elas não foram meta-história. limitadas pela massa, tá ligado? Eu acho que talvez seja esse o perigo. Sabe o que Porque é a massa, interessante? ela sempre vai existir, Ah, né? não, com Mas certeza. eu argumento que a massa, ela vem se aperfeiçoando com o tempo, Não, entendeu? eu entendo o que você tá falando. Você Ela acha vai que... se aperfeiçoando no caminho pro queijo, né? Sim. Mas às vezes a massa, ela... Foi tipo uma pérola tão grande. É isso. Mas não é? A ué. pérola do É ano. porque eu entendo o que o Monark tá falando. Ele fala assim, não, cara, ao mesmo tempo que tudo vai evoluindo, a mente humana, ela vai evoluindo também a ponto da gente saber como se controlar E é desse... inconsciente. Será? Mas, Eu não gente, mas só uma coisa. Nem sempre, quando a gente tá falando de montes de gente, a gente tá falando de massa de manobra, hein? Cuidado. Não, Que não. a massa parece que assim, esse monte de gente é Não, algo não, facilmente moldável. Cara, as revoluções, as coisas que dão merda colossalmente, em geral, elas têm essa base incontrolável. Justamente é isso. E esse é o meu Elas- argumento. Então. É exatamente É isso aí. que eu tô falando. As massas Essa não força são massas existe. de manobra só. Então a gente Não, acha, não a são, gente é. acha que esses algoritmos estão, tipo, talvez transformando a mente dos nossos jovens, estão. Mas talvez a gente esteja pessimista e achando que as mentes não Que vão os- lutar contra essa manipulação, entendeu? Achar que eles internamente não vão sentir, opa, tem alguma coisa errada. Isso, pra mim, vem não de uma questão lógica ou racional, entendeu? E mais de uma crença minha sobre a vida e sobre Entendi. a realidade. É uma coisa tipo, eu não acredito que o que O a ser gente... humano vai ser tão ingênuo a esse ponto, né? Não que ele vai ingênuo, mas que Deus criou um jogo que não estava pensando em todas as extrapolações desse jogo, entendeu? Eu não acho que a nossa mente é só preparada para lidar com o jogo que a gente está jogando atualmente na nossa sociedade. Nossa mente é plástica, moldável e muito inteligente. Apesar da gente parecer burro, inconscientemente a gente é muito inteligente. A gente sabe, por mais que seja basal, de tipo, ir para longe de algo que bateu em mim, tem um processo muito inteligente que é complexo e que talvez a gente não entenda completamente e a gente, por não entender, acha que é burro. Mas eu acho que tem uma inteligência na massa, entendeu? Porque a gente fica descrente, fala, olha esses políticos aí, olha as leis que são passadas, olha o caminho da sociedade que vai passar. Mas é porque talvez a gente esteja esperançoso demais e não esteja entendendo o ritmo divino das coisas, entendeu? E talvez entender que existe um ritmo e existe forças contrárias a todos esses maus que a gente começa a observar, entendeu? Caralho. Foi profundo. Mas Foi. é Eu isso tiraria aí. o divino de tudo que você falou e Você assinaria tem embaixo. essa esperança, Porque né, eu acho que cara? a gente não precisa dizer nada além de, olha, a gente se sente muito angustiado quando se sente doutrinado, conduzido por uma mão artificial que está buscando seus próprios interesses, porque a gente não é trouxa. Eu acho que nessa linha... Não estou tirando o divino para dizer que não existe, mas eu acho que nem precisa. É assim, cara, ninguém quer se sentir trouxa. É Você que tem o meu- razão. eu entendo. É Ninguém que quer se sentir otário. É que eu uso o divino manipulado. aqui não numa questão religiosa Não, da eu coisa, vi. mas é uma questão metafísica Não, do totalmente. criador, do propósito, Sim. do não ser aleatório. É que eu acho que não precisa nem entendeu? disso, é uma coisa mais simples, assim, é mundano mesmo. Você vê alguém que tá te manipulando, você fica puto. Sabe por quê? Porque no final das contas, o lastro do relacionamento é a não manipulação. Então, quando alguém tá te manipulando, aquilo que está sendo falado não é aquilo que está sendo intencionado. E aí você fica puto da vida. Sim. A cognição social, nessa coisa de como a gente gera laços, evoluiu pra gente identificar quem faz isso com a gente e ficar puto da vida. Exatamente. Por isso que, curiosamente, não é papo de bonzinho. A melhor estratégia que você pode ter em qualquer coisa na tua vida é falar real. Quer dizer, tem horas que também não. Mas em 99% é isso. Sim. Ir lá e falar real e Não sei ponto que você final. Então, ó, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também.
E, bom, a gente se vê em breve. Beijo, tchau.